Desde que chegou em Nova Primavera, Agatha deixou cada dia mais evidente o seu lado sombrio e se tornou mais uma vilã em Terra e Paixão. Com fama de ter tirado a vida de várias detentas com seus chás da morte enquanto esteve presa, a esposa de Antônio La Selva continua usando do mesmo artifício para tirar seus desafetos de seu caminho, mas acabará levando a pior ao provar do próprio veneno. Agatha perderá a vida após ser envenenada por Angelina, sua fiel escudeira. A governanta dos La Selva, que sempre esteve do lado da esposa de Antônio La Selva e já revelou amar a amiga, chegará ao limite após tanto ser enganada pela megera. Depois de se casar com Antônio e prometer a Angelina que fugiria com ela quando arrancasse toda a fortuna do rei da soja, Agatha não terá tanto tempo para continuar enganando a governanta dos La Selva. Cansada, Angelina fará Agatha provar do próprio veneno e dará cabo da vida da mulher que jurou amar. A dona aí foi envenenada, dirá o perito criminal Amarino ao analisar o cadáver de Agatha. O profissional ainda dirá que a quantidade da substância encontrada no corpo da esposa de Antônio La Selva foi o suficiente para que ela viesse a óbito. O delegado ficará chocado com a constatação. Após morte de Agatha, Caio voltará a falar com Aline sobre casamento, e os protagonistas finalmente irão oficializar a união no decorrer da novela. Não dá pra ficar sem você, dirá Aline, que subirá ao altar na fazenda de Antônio La Selva. Um dos enigmas cruciais em Terra e Paixão gira em torno da identidade do homem que traumatizou Petra durante sua infância, deixando-a carregar profundas marcas psicológicas que resultaram em aversão ao sexo e agravaram seus problemas mentais. A agronoma confundiu Rodolfo com seu agressor, levando-a a um surto no qual disparou, atingindo Hélio. Contudo, o verdadeiro culpado será finalmente revelado, sendo um novo personagem inserido ao longo da trama, seu próprio tio, Dirceu. Petra identificará imediatamente seu agressor, mas optará cautelosamente por não revelar esse reconhecimento de imediato. No entanto, o vilão persistirá, tentando novamente abordá-la ao observá-la durante a noite e até mesmo buscando ficar a sós com ela. Durante sua investigação, Petra desvendará que Graça nutria um intenso medo de Dirceu na infância, levantando a suspeita de que o homem poderia ter abusado de outras garotas. Nesse contexto, Petra aborda a ex-cunhada com uma pergunta delicada e direta. Graça manifestará desconforto diante da pergunta, mas prontamente retribuirá a Petra, que admite ter lembranças nebulosas do ocorrido. Nesse momento, a loira decide compartilhar sua experiência traumática com Dirceu, revelando que o irmão de Irene persistia em brincar e tocá-la, gerando um profundo terror. Diante dessa revelação, as duas decidem unir forças para finalmente expor o criminoso. O passado nebuloso da agronoma, coincidentemente, se atrela ao da dona da boutique. Amante cúmplice de Irene em golpe para roubar as terras de Aline, Vinícius acabou se dando mal e foi baleado pelo vilão, que descobriu traição da ex-mulher com o geólogo. Dado como morto, o personagem de Paulo Rocha está recebendo os cuidados de Jurecê, sem que muitos saibam que ele escapou do atentado do rei da soja. Em cenas que estão por vir, Vinícius irá recuperar a memória e ficará diante de seu algoz. Após passar um longo período na aldeia de Jurecê, Vinícius finalmente recobrará as lembranças e constatará que ajudou Irene a roubar as terras de Aline. Disposto a fazer justiça, o geólogo irá ajudar a viúva e ao mesmo tempo se vingará de Antônio, que perderá o direito de se apossar da propriedade da viúva. Vinícius se vinga de Antônio e salva Aline. Com a saúde recuperada e lembranças do passado vivas em sua memória, Vinícius será o responsável por ajudar Aline a retomar suas terras e também se vingará de Antônio La Selva ao contar no tribunal que a viúva foi vítima de golpe arquitetado por Irene. De surpresa, o geólogo aparecerá no dia da audiência, ficará diante do rei da soja e de outros presentes no local e contará toda a verdade. Surpreendendo muitos ao deixar claro que está vivo, Vinícius revelará que Aline foi enganada e assinou uma papelada sem ler e saber realmente do que se tratava. Dessa forma, o geólogo irá se vingar de Antônio da melhor forma possível e o vilão perderá a disputa referente às terras da viúva. Momento marcante. A cena em que Vinícius retorna de forma triunfal, se vinga de Antônio, e ajuda Aline a retomar suas terras, promete marcar Terra e Paixão.
Agatha fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Agatha para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Agatha têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Hélio na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Ramiro se cansa das ordens absurdas da família La Selva e toma uma decisão corajosa. Ramiro está vivendo um verdadeiro inferno no seu trabalho, causando problemas para sua saúde mental. No entanto, o capataz ainda conseguirá reunir forças para recusar uma ordem absurda para acabar com a vida de Irene durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Irene começou a travar uma intensa guerra contra o ex-marido, se tornando uma ameaça para os seus planos de ficar com as terras de Aline. Entretanto, Agatha também entra na jogada para proteger o seu plano secreto e começa a criar uma estratégia para se livrar de sua nova inimiga. Agatha decide acionar Ramiro e dá ordem para eliminar Irene de uma vez, atirando de seu caminho e evitando qualquer problema que possa arruinar seu plano. O capataz começa a entrar em uma confusão mental, sentindo o peso dessa ordem, já que Irene foi sua patroa durante muitos anos. A surpresa virá quando Ramiro reunir suas forças para recusar a ordem de Agatha, falando tudo na cara da megera. Infelizmente, o capataz fica confuso com suas palavras e acaba soltando uma informação crucial para a esposa de Antônio, a deixando com uma arma poderosa para usar contra Irene em um futuro próximo. Em pouco tempo de participação, Agatha ultrapassou todos os antagonistas de Terra e Paixão e se tornou a vilã mais insana da novela, agindo de maneira brutal para arrancar a fortuna de Antônio, afundar Irene em desgraça e, de brinde, prejudicar outras peças do complexo tabuleiro montado em Nova Primavera. Mas a justiça poética vai entrar em ação nos próximos capítulos, mais especificamente quando Agatha aparecer morta por envenenamento. Tudo acontece muito rápido e, para deixar tudo mais enigmático, Agatha morre logo depois de descobrir através de Ramiro que Irene foi a grande responsável pelo acidente que tirou a vida de Daniel. A megera até se empolga com a notícia e passa a rir à toa por todos os cantos da mansão da família La Selva, antes de combinar uma reunião com Marino para entregar os podres de sua grande rival. Mas o que era para ser uma revelação gratificante para a vilã, acaba se transformando em mais um mistério colossal no folhetim. Afinal, a mãe de Caio, Hélio e Jonatas simplesmente é encontrada morta pelo delegado. Pouco depois, o legista confirma que uma substância venenosa foi encontrada no organismo da vítima, dando início a mais uma investigação de homicídio depois da morte insignificante de Nice. A partir desta fase, Antônio e Irene voltam a se destacar como principais vilões da trama, enquanto Aline mantém o ritmo humilhante de sempre para tentar tomar conta das próprias terras, sem interrupção dos inimigos. Muita coisa está por vir em Terra e Paixão, e não há dúvidas de que a morte de Agatha levantará questionamentos intensos por toda a cidade. Quem será o assassino da megera? Você tem algum palpite? Deixe sua opinião nos comentários. Irene vai atrás de Silvério e Ademir para conseguir alianças contra Agatha e Antônio. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão,
Irene joga pesado para acabar com Antônio e Agatha de uma vez só. A socialite faz aliança com Ademir e Silvério para seguir com seu plano. Irene não está conseguindo se conformar com a humilhação que Antônio e Agatha lhe fizeram passar. Enquanto os dois acreditam que a socialite seja a carta fora do baralho, Irene segue mexendo seus pauzinhos para conseguir se vingar dos dois. A socialite recruta 2 aliados para conseguir acabar de vez com a soberania de Antônio e Agatha. Sem conseguir o apoio de Petra para colocar seu plano de vingança em prática, Irene vai atrás de Silvério e Ademir, pois sabe que os dois não gostam de Agatha. Silvério aceita se aliar a Irene para destruir Agatha, pois acredita que a mãe de Caio seja uma tremenda golpista, tendo se casado com Antônio somente por conta do dinheiro dele. Já com Ademir, Irene encontra um pouco de relutância, pois o produtor rural fica surpreso ao vê-la. Tendo pendências do passado que ficaram mal resolvidas, Ademir guarda uma mágoa muito grande de Irene. Mesmo assim, ela insiste em conversar com ele, que acaba aceitando. Ao escutar tudo que Irene tem para lhe dizer, Ademir resolve participar do plano dela, pois quer dar uma lição em Antônio. Assim, Irene se torna a verdadeira justiceira, surpreendendo muitas pessoas, incluindo Caio. O pajé confirma a Caio que a planta utilizada por Agatha é extremamente poderosa. Agatha tem destreza suficiente para conseguir exatamente tudo o que quer, e seus conhecimentos extras ao senso comum também entram como chave para abrir caminhos milagrosos em sua jornada maléfica. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, porém, Jurece descobrirá qual planta a megera utiliza no preparo de seus chás duvidosos e não pensará 2 vezes antes de revelar a Caio que a substância é extremamente poderosa. O galã, obviamente, amplia sua preocupação com Antônio, pois todas as informações repassadas pelo xamã condizem com a atual realidade do fazendeiro, que passou a apresentar grandes sinais de confusão mental, além de enfrentar náuseas e dores de cabeça cada vez mais profundas. Justamente após oficializar o matrimônio com Agatha, que não tem absolutamente nenhum escrúpulo sobrando na trama escrita por Valcir Carrasco. Nesta fase, tudo fica bagunçado, e todos os principais personagens sentem o peso da amargura que se instalou por todos os cantos de Nova Primavera. Até a divertida Nelly se entrega à angústia durante o árduo processo para se adaptar à parceria com Berenice no filme da Rainha Delícia, dirigido por um cafajeste que não entende nada de cinema. Sim, estamos falando de Tadeu. Mas, voltando ao assunto principal, vale ressaltar que logo após a descoberta de Jurece, um acontecimento chocante será capaz de abalar todas as estruturas da cidade, já que Agatha descobre o envolvimento de Irene na morte de Daniel e, pouco depois, a mãe de Caio. Hélio e Jonatas enfrentam uma consequência trágica na trama. Agatha não conseguirá enganar Angelina por muito tempo. O amor é capaz de deixar qualquer um desnorteado, mas a ingenuidade de Angelina atingiu seu nível mais alto na novela Terra e Paixão, principalmente após as últimas sabotagens comandadas por Agatha, que avançou degraus que poderiam levar décadas para outros golpistas. Apenas com seu dom natural para manipulação, além de umas pitadas de ervas em chás cada vez mais poderosos. Nos próximos capítulos, depois de um período atônito, Angelina finalmente percebe as péssimas intenções de seu grande amor. Tudo ficará mais óbvio após a rápida piora no estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais claros de delírio após tomar os coquetéis do mal preparados pela esposa. Rapidamente, Angelina percebe algumas atitudes estranhas da amiga e não consegue mais esconder a desconfiança, motivo pelo qual ela procura Caio para uma conversa sincera sobre suas novas percepções. Desta vez, Angelina pode reunir um time de aliados para impedir as ações traiçoeiras de Agatha, mas seu amor radiante pela mulher que sempre pareceu estar ao seu lado pode ser exatamente o tiro no pé que o autor Valcir Carrasco preparou para a governanta da família La Selva. Agatha prometeu o mundo à amiga, que ainda pode acreditar nas falsas promessas românticas e se afundar em desgraça no folhetim. Mesmo assim, Caio vai coletar a informação de Angelina e buscar alguma forma de provar que Agatha realmente tem algum plano maligno contra Antônio. O problema é que, nesta fase, o galã já terá se afastado completamente da família, e não saberá exatamente quem apoiar na trama. Seja como for,
O cerco está começando a se fechar para Agatha, e não há dúvidas de que os embates finais de Terra e Paixão serão explosivos. Agatha está usando todos os seus recursos para tirar seus adversários do caminho e colocar as mãos na fortuna de Antônio, focando na sua vingança. A Megera pula de alegria ao descobrir que Irene é responsável pela morte de Daniel, planejando usar essa arma poderosa durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. O comportamento de Agatha já se mostrou um perigo para diversas pessoas, principalmente se tratando de sua vingança contra Antônio, conseguindo envenená-lo lentamente para parecer com uma doença e se isentar de qualquer culpa. Além de tudo isso, a Megera ficará em posse de uma informação que será útil para se livrar de outra inimiga. Acontece que Agatha decidirá confrontar Ramiro após ter uma de suas ordens recusadas. O capataz fica nervoso ao se justificar e acaba revelando que Irene é a responsável pela morte de Daniel, percebendo seu erro logo em seguida. Agatha comemora ao saber de uma informação tão poderosa e já começa um novo plano. Agatha está com força total na sua vingança, mas já começa a perceber que o seu maior aliado está prestes a desistir de tudo. Hélio fica furioso com a mãe e a chama de criminosa, podendo fazer algo para detê-la muito em breve.